Esse é o Nodivan, a gente está começando por enquanto com uma câmera de celular, mas é o que tem para hoje. Antes assim do que não, né, Daniel? Estreando aqui com Daniel Rodrigues, psicólogo e psicanalista. Obrigado pelo aceite. Vamos falar um pouquinho sobre psicologia, sobre a vida, sobre psicanálise e sobre o que mais rolar aí. Tem muita gente que pediu, você como primeiro entrevistado, a gente fez a enquete, muitas fãs e muitos fãs. E aí, como que você tá? Eu tô bem, em alguma medida. Falar igual o Ambujanra. Estou bem. Aproveita que passa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder tentar levar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu sou, para o pessoal que vai nos assistir. Espero que a gente consiga contribuir de alguma forma nessa fase difícil que nós estamos vivendo, né? Humanamente falando, globalmente falando, que nós consigamos alcançar as pessoas e levar alguma palavra, alguma brincadeira que seja que possamos fazer aqui para descontrair, que as pessoas possam ter alguma reflexão com a gente, né? Com aquilo que a gente propõe. Conta um pouco da tua história pra gente, como que foi o início da tua trajetória na psicologia, na psicanálise, por que você escolheu a psicologia, a psicanálise, né, como abordagem. Tá. Eu comecei ali no ano de 2016 a pensar em fazer alguma faculdade, no que eu gostaria de cursar, né? Anteriormente a esse processo, eu tentei fazer uma formação em logística, né, que não tinha nada a ver com a área, mas não foi para frente, porque eu não me identificava, né, com a área da logística. E acabei trancando o curso e fiquei ali um bom período sem estudar, né? Dentro disso, eu sempre fui um curioso, né? Um apaixonado pelo pensamento humano, pelas ideias. Sempre me deixou muito eufórico novas ideias, né? Aquilo ficava na minha cabeça pulsando. Então eu pensei que eu me encaixaria bem com a filosofia, né? Aí eu fui procurar aqui na cidade de Ribeirão Preto a filosofia na modalidade presencial. Hoje eu não sei se tem, mas na época não havia a filosofia, perdão, de modo presencial, e eu não gostaria de ingressar num curso online, não era a forma como eu me identificava. Eu gostava de estar ali em campo, né? Não achando, eu pensei, bom, o que pode então se aproximar de alguma forma do campo do pensamento ou do estudo, né, deste campo? Eu pensei na psicologia, né? Só que a ideia de psicologia que eu tinha, Danilo, era uma ideia mais de filme, né? Que você vai fazer aquela leitura da pessoa, por como ela senta, por como ela levanta, como ela gesticula. Mas entrando ali na psicologia, né, eu me deparei com algo completamente diferente e até engraçado isso, porque a primeira aula que eu tive de psicologia foi de neuroanatomofisiologia. Eu olhava aquilo e pensava, não foi isso que eu vim estudar aqui, né? Mas acabei continuando o curso, por sorte, né? E um pouco de vontade de saber o que viria depois. E acabei conhecendo ali no segundo semestre a psicanálise, né? Havia ali dentro do quadro dos professores na época bons psicanalistas, muito bons, pessoas que dedicaram muitos anos da vida a estudar a psicanálise, tanto a psicanálise clássica de Freud, quanto a psicanálise de Melanie Klein, a psicanálise de Lacan, as ideias, né, desses outros grandes autores. E dentro disso, eu tive ali a aula de psicanálise. Em algum momento, uma professora psicanalista ali na época, ela acabou deixando a psicanálise para se dedicar mais às áreas sociais. Ela falou que Lacan era um pensador um tanto difícil de se entender, né? E eu fiquei intrigado com aquilo, né? Por que difícil de se entender, né? E aí
houve posteriormente um grande gatilho, se eu posso dizer assim. Estava assistindo alguns vídeos no YouTube e um dos vídeos foi o do professor Clóvis de Barros, né? Onde ele está falando sobre Kant, ele está ministrando uma aula e em algum momento ele fala, olha, Kant pensou e escreveu. Você só tem que compreender, né? Então, se você não tem um mínimo de esforço ou de vontade de entender o pensamento que alguém teve que pegar, formular, colocar em palavras e traduzir para a nossa realidade, você tem que ter essa dignidade, né? Ele até faz uma provocação, você tem que ter culhão, né? De ir entender. E aí me retorna, então, na cabeça Lacan, né? Porque Lacan seria tão complexo, né? Confesso que ali no começo houve um estranhamento com a linguagem, né? Pedi para a professora me indicar alguma leitura e aí ela me encaminha para os pós-lacanianos, né? De Dianzier, Mal de Manoni, Lefebvre Pontalis, Contar do Caligares, que é um ótimo autor, né? E psicanalista, acredito. O Juan David Inácio, né? Que traduz ali junto com Lacan as obras para a linguagem, acho que é argentina, né? E aí depois vem para o Brasil de uma forma mais fiel também, por ele ter feito esse trabalho junto com Lacan. Ele traduz do francês para o espanhol. Para o espanhol, perdão. E aí eu começo a ler e ele traz de uma forma muito didática o pensamento psicanalítico. E aí dentro deste processo, eu perguntei para essa professora se havia possibilidade de começar um estudo de psicanálise, né, ainda em formação da psicologia. E ela falou que era possível, né? Aí eu ingresso ali numa formação psicanalítica que foi basal para o meu processo. Aprendi muita coisa, né? Posteriormente acabei tendo que me desligar, né, por alguns outros motivos da instituição. Mas também no último ano ali de faculdade já era permitido, autorizado, eu comecei uma pós-graduação em psicanálise e dentro desses 5 anos eu fiz todo esse percurso, né? Acabei estudando muita psicanálise, a psicologia também é um curso muito extenso, é um curso muito profundo que nos insere em diversos contextos, de estágios sociais, estágios hospitalares, escolares, organizacionais, clínicos, então o tempo todo dentro dessa provocação de ter que lidar ali com aquela realidade, né, que a psicologia propõe, não, vai em campo, você tem que ver, e ao mesmo tempo ali estudando de modo mais profundo e dedicando bastante do meu tempo ao estudo psicanalítico. Isso foi me construindo junto com o meu processo de análise, né? Eu fui entendendo um pouquinho melhor o que era essa ferramenta, né? Psicanálise é uma ferramenta de pensar o humano. E eu fui compreendendo um pouquinho mais a respeito da minha própria neurose, né, da minha própria angústia, da minha própria falta, e houve dentro desse processo muitas mudanças na minha vida. Algumas positivas, outras nem tanto, depende do ponto de vista, porque sempre há um aprendizado dentro disso tudo, mas ali eu fui me construindo e me formando, me forjando também como um analista, né? O que é ser analista se não alguém que colocou-se na posição de analisando, teve que se escutar muitas vezes, lidar com o seu vazio, né, com a sua falta também, e depois decide emprestar um pouquinho deste vazio, dessa escuta alucinada para outras pessoas, né? E assim foi um pouco do meu processo de formação. E aí você começa a clinicar. Sim, a partir do 3º ano da formação de psicanálise. E aí a sua clínica é montada e quem vem te procurar? Quais são os pacientes que te procuram? E aí qual que seria o sintoma de hoje? Tá, o sintoma de hoje. Eu acho que eu poderia dizer que uma das constantes que aparecem na clínica são problemas de relacionamento num quadro geral.
Então, ou são problemas familiares, né, que a pessoa está vivendo, ou são problemas de relacionamento conjugal, ou até dificuldade em lidar com filhos, com as pessoas que têm filhos, né? Então, tem pessoas que vêm para a clínica para também tentar compreender um pouquinho melhor sobre a cabeça do adolescente, da criança, né? E poder lidar, né? Até acho um gesto muito bonito. Não colocar a criança ou o adolescente em análise, né? E não se olhar também para poder colaborar com o processo de desenvolvimento, né? Mas aparece muito problema de relacionamento, dificuldades de convivência, né? Principalmente agora na pandemia, que as pessoas literalmente foram obrigadas a conviver, né? Porque você imagina um brasileiro comum, né? Ele sai para trabalhar 7 horas da manhã, né? Alguns saem antes, dependendo se for grandes cidades, grandes capitais, alguns saem 4 horas da manhã para trabalhar e retornam para casa 8, 9 horas da noite. E ali já precisa fazer alguma coisa, conversa ali 5 minutos com os familiares e já precisa descansar de novo para poder retomar a rotina no outro dia. Então, na pandemia, as pessoas foram obrigadas a conviver tanto consigo, né, que é muito difícil, com seus próprios pensamentos, suas próprias angústias, ter que parar para pensar que rumo a vida está tomando, né? Então, acredito que aumentou consideravelmente, eu não teria um número para te dar, mas pelo menos dos casos que aparecem para mim, os casos de ansiedade, de crises de pânico, né, aumentou, casos de depressão aumentou bastante também, e número de divórcios, né, aumentou muito a taxa de divórcio. Isso mostra que talvez nós passamos tanto tempo sem prestar atenção no rumo que a nossa vida leva, que em algum momento, quando nós temos que olhar para isso, nós já não reconhecemos o nosso outro como aquele pelo qual nós nos apaixonamos, né? Pelo qual amamos. Mas apareceram muitos casos de depressão, ansiedade, pânico, síndrome do pânico, burnout também, né? Esgotamento, pessoas que chegaram no limite psicológico e já não tinham mais energia para produzir e mesmo assim se arrastavam por obrigação, né? E por sobrevivência. Mas essas pessoas vieram buscar alguma forma, alguma resposta conosco na clínica, né? Pensa que responsabilidade, né? Essas pessoas vieram buscar respostas com a figura do analista. E o mais interessante é que a maioria dessas pessoas já ouviu falar sobre psicanálise por aí, né? Por vários meios, talvez até de comunicação. Ou agora temos a minissérie da Globo, né? Do terapeuta. Eu já vi alguns recortes, né? É bem bacana, bem fidedigno algumas questões colocadas ali em cena. E as pessoas surgem uma certa curiosidade nelas, né? O que é isso? Do que se trata? Mas a maioria das pessoas que nos procuram não fazem ideia da diferença, talvez de uma terapêutica mais tradicional para uma psicanálise especificamente. E aí elas vêm aqui, eu acho que tentar descobrir um pouco qual é a nossa proposta e acaba se identificando com o nosso trabalho e nos dão essa rica oportunidade, né? Porque eu considero uma oportunidade isso, de conhecer um pouquinho melhor do nosso trabalho, de conhecer um pouquinho melhor da gente, né? Porque estamos ali postos também em cena, de alguma forma. E essas pessoas vêm buscar algum auxílio, algum amparo, né? Muitos chegam com a ideia de que eu quero me conhecer, né? E essa é uma questão que a gente sempre dá alguma risada, né? Porque parece que se conhecer é um processo gostoso, um processo bonito, né? Onde no final você vai lograr, né? Alguma coisa maior, né? Uma palavra que está muito em pauta, Danilo, é a questão da evolução, né? Eu quero ser uma pessoa evoluída, né? Eu quero crescer, eu quero amadurecer, né?
Mas é um processo doloroso. As pessoas esquecem que evolução também pode não ser algo muito interessante, né? Principalmente quando um câncer evolui, Sim, sim. né? É uma provocação interessante que você fez. Um câncer evolui, né? É uma evolução, né? As doenças evoluem, né? sim. O adoecimento evolui. Então eu diria, dentro de um processo de análise, nós temos que enfrentar várias mortes, né? Várias mortes simbólicas, mortes da gente, mortes de pessoas que talvez nesse processo de evolução não façam mais sentido, mas lembrando que evolução não é partir de um lugar que estamos para outro lugar maior. Na verdade, eu acho que é só uma capacidade de ampliar o ponto de vista, né? Tem uma questão ali dentro de Lacan, que Lacan fala que às vezes para a gente ver a partir de um outro ponto de vista, é só a gente inclinar o espelho, né? Mas o esforço maior é ter que levantar a mão, né? É muito esforço você ter que levantar a mão para virar o espelho, né? Principalmente quando a imagem que está sendo centralizada e refletida é você. Por que a psicanálise e não outra abordagem, Daniel? Por que eu escolheria a psicanálise? Olha, eu diria, se você não está com pressa de resolver seu sintoma, claro que o sintoma dói, né? Mas se você é uma pessoa que se encanta pelo enigma das coisas, eu sempre digo que para a pessoa ficar na psicanálise tem que haver alguma coisa nela que a intrigue, que ela não compreenda, né? Geralmente isso aparece na figura da repetição, né? As pessoas vêm aqui e falam, olha Daniel, eu não entendo porque eu sempre acabo nessa situação, né? E aí a repetição do sujeito. E você vai vendo, ele repete isso em todas as relações, em todas as configurações que ele organiza, até dentro do trabalho, e ele não entende porque repete, né? Terminei com meu marido canalha, conheci um outro homem canalha também. Canalha também. Dedo podre? Dedo podre, né? É. Vamos dizer por aí. Dedo podre, né? Eu diria, o que tem no canalha que te encanta, né? Não estamos dizendo aqui que as pessoas gostam de sofrer necessariamente, né? Que alguém tem paixão por sofrer, a não ser o masoquista, né? Aí nós estamos falando de outra coisa, que aí cai no campo dos fetiches, das perversões, mas eu acho que de alguma forma essa pessoa repete porque tem algo ali no canalha, algo dito sobre ela, né, que a encanta, que a fascina. Isso é um pouco do enigma, né? Porque Lacan vai propor que onde existe a repetição, ali mora uma verdade sobre o sujeito, não sobre a pessoa, né? Talvez a pessoa odeie aquela situação, mas o sujeito do inconsciente, né? Aquele que tenta se organizar dentro da dinâmica do desejo, e a análise vai auxiliar, né, um pouco nessa questão de organizar o sujeito do inconsciente, né? Está tudo meio distorcido, né? Meio de ponta cabeças, né? Nós vamos organizando de certa forma para a pessoa começar a se reconhecer dentro dos próprios processos do desejo, né? Então, sim, talvez eu deseje algo no canalha, algo me chama atenção. É difícil para as pessoas admitir que elas desejam de formas que socialmente não são bem vistas, socialmente não são bem aceitas. Por exemplo, uma coisa que eu estava lendo outro dia, existem crimes que são hediondos, né? Que causam repulsa pública, comoção pública, né? A pedofilia é um deles, né? Mas se você for ver dados das pornografias mais procuradas para acesso, crianças e adolescentes vão estar entre os primeiros lugares. Não é estranho? Algo que causa repulsa e comoção de um modo geral, e se cria discursos de temos que matar, temos que exterminar, né? Esse tipo de pessoa, o pedófilo, né? Que o pedófilo é um doente. Nem todo abusador é pedófilo, mas o pedófilo
é uma patologia a pedofilia, né? Ele não consegue desejar de outra forma, né? Poderia ser discutido profundamente isso, inclusive, mas é visto como uma patologia psicológica, uma patologia psíquica. Mas essas pessoas procuram, né, um pouco disso. Então há vários outros cenários que a gente pode criar de que coisas ruins ou vistas como ruins socialmente causam um certo fascínio, né? É como o Freud diria, tudo que me é estranho já me foi familiar. Eu lembro de uma história, né, nos anos 90, no governo do Rodolfo Giuliani, que foi prefeito de Nova York, um secretário dele quis fazer uma transformação na cidade. Uma das coisas que ele quis fazer era acabar com a prostituição. Impossível acabar com a prostituição numa cidade, ali numa região do tamanho de Nova York, né? Quem conhece sabe que é enorme. O que ele fez? Então ele implantou uma política ali, até o Dória fez a janela cinza, se eu não me engano, chamava alguma coisa assim, que era para tirar as pichações da cidade, que isso no estudo mostra que diminuía a violência, e também tirar as prostitutas das ruas. Então as prostitutas que ainda trabalhavam, eram prostitutas que trabalhavam meio que escondidas, né? Marginalizadas. Então elas não ficavam mais expostas na rua ali, né? Em um determinado dia, a patrulha, né, o pessoal da ronda ostensiva, né, contra essas prostitutas e contra esses crimes, estava passando na rua, um carro num beco escuro, o policial vai abordar quem estava ali com a prostituta? O próprio secretário. Né? São esses exemplos, né? Então, assim, eu vou falar que eu odeio, que eu repugno, né, na rede social, para a TV, mas lá dentro de mim, aquilo que eu vou fazer escondido vai mostrar, de certa forma, a minha verdade, né? Sim. Acho que um pouco dos crimes de ódio, ou um bom tanto dos crimes de ódio, é que, na verdade, eles colocam em cena um desejo que eu não quero admitir, que existe em mim. Então, assim, entra num campo até um tanto alucinado, né, de temos que exterminar literalmente este grupo, né, esta minoria, porque eles colocam ali em cena algo que me causa um desconforto pessoal. Sim. Né? Por que me causa um desconforto pessoal? O que aquilo diz sobre mim? O que não está trabalhado em mim que me faz ter um desconforto a respeito daquilo? Esse estranhamento. Só pode haver um estranhamento se eu tenho um ponto de referência interna dentro daquela questão que está em cena. Então, por exemplo, há uma provocação ali psicanalítica, né? Que na fantasia todo mundo já esteve pelo menos algumas vezes na posição de abusado e abusador. Mas isso é polêmico, né? Sim, claro. Porque as pessoas podem compreender isso de modo literal e não entender, dentro de uma dinâmica de desejo e fantasia, coisas que operam o nosso imaginário, né? Sim, sim. É só uma ideia. Mas essa ideia é carregada de um afeto, é investida de uma pulsionalidade, só que por ser impossível de lidar, é recalcado dentro do processo do inconsciente. Mas aquilo encontra formas de vazar, né? Principalmente através do ataque, Principalmente através da projeção, né? Sim. Aí nós criamos, por exemplo, os grupos de ódio, né? E aí aquilo que é feito em grupo, né? Como Freud vai falar em Psicologia das Massas e a análise do eu, que aquilo que é feito em grupo retira de cena o sujeito como indivíduo responsável por aquilo que acontece. Então cria um processo ali de encorajamento, onde quem comete o crime de ódio não é o sujeito, é o grupo. Então ele tem um respaldo psíquico, narcísico, dentro daquele processo de violência contra o outro, né? Que é respaldado dentro da questão dessa terceira pessoa. É o bom pai de família que, quando vai por estádio, veste a camisa da torcida uniformizada e vira um assassino. Sim, ele mata alguém. E aí, posteriormente, se você for falar com ele, ele vai
até ter uma dissociação, Sim. né? Não fui eu que fiz isso, como pode eu ter feito isso, né? Mas ele me provocou. Ele me provocou. Quem matou ele não fui eu, né? Foi o torcedor que estava lá, né? Sim. Foi a torcida que matou ele, né? Foi uma briga de torcida, não foi uma briga, um confronto particular entre eu e ele. Então, essa questão do sujeito, quando ele está inserido dentro de um grupo, se sente pertencente, ele age em nome do grupo, ele não age em nome dele. Isso tira todo um processo de responsabilização. Certo, e as dificuldades da clínica, o que aparece, que é difícil, que toca a gente, que chega a angustiar? Olha, Danilo, eu sempre digo que um processo muito difícil, pelo menos do meu ponto de vista, são os casos de abuso sexual, tá? Por que eu considero complexo? Porque algumas pessoas que chegam até nós viveram esses processos na infância, algumas outras pessoas ainda vivem esse processo e chegam ali buscando apoio, auxílio, alguma forma de sair daquilo, né? Então, é um processo que o terapeuta ou o analista, ele tem que estar muito mais atento ao que está acontecendo, né? E aí nós chegamos em questões éticas, né? Até onde eu posso ir dentro dessa questão? Até onde me é permitido ir? E eu não digo nem só do ponto de vista jurídico, eu digo do ponto de vista ético e também estético, né? Daquilo que se constrói da dupla, né? Porque não dá pra gente generalizar. Olha, em todo caso de abuso tem que ser feito desta forma. Tem pessoas que simplesmente não dão conta. Então acredito que é um processo de um vínculo que tem que ser fortalecido. Tem que ser feita uma escuta com uma certa calma, para a gente não se precipitar. E eu acho que o que vai fazer nesse processo ter sucesso caso o tanto que o analista ou terapeuta consegue se dispor junto com o paciente e trilhar aquele caminho com ele, porque sabemos que não é um caminho fácil, né? Posteriormente isso pode virar processos e estamos inseridos dentro desse processo por ser o terapeuta do caso, né? Nós temos ali a possibilidade também de escolher não seguir, mas nós nos tornamos, acho que, o ponto de alicerce de alguma forma de alguns pacientes nossos, né? Alguns analisandos, e isso é muito importante, mas é um caso que é bem complexo de trabalhar.